Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, bom dia. O vídeo vai ser postado pela manhã, muito provavelmente. Eu estou aqui com muito prazer recebendo a Leila. Obrigado, Leila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, então, mas se for o caso, bom dia. Eu agradeço o convite, Felipe, e espero que a conversa seja proveitosa. Obrigado, Leila. Bom, gente, a Leila Yatin é formada em Relações Internacionais pela Faculdade Anglo-Americano, faculdade que nós dois demos aula, inclusive, né? Tem especialização em Gestão de Organizações Públicas pela Universidade Federal do Paraná e mestrado em Sociedade, Cultura e Fronteiras pela UniOeste. UniOeste daqui de Foz, né? Isso. Foi docente de Relações Internacionais também na Faculdade Anglo-Americano e desde 2014 atua na Pró-Reitoria de Relações Institucionais Internacionais da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. A gente chegou a trabalhar junto por uns 6, 7 meses, né, Leila, na Isso. Pró-Reitoria. Uhum. Bom, Leila, mais uma vez agradecer a sua disponibilidade de conversar comigo. A ideia é que a gente possa trocar um pouco de ideia sobre cooperação internacional e sobre o lugar da cooperação internacional na carreira de relações internacionais. E aí, antes de qualquer coisa, eu queria perguntar como é que funciona lá a Pró-Reitoria, onde você trabalha, o setor que você trabalha, o tipo de trabalho que você faz, enfim. O que você pode colocar para a gente sobre a sua atuação em relações internacionais e na cooperação internacional nesse tempo, ou hoje, como você preferir. Bom, vamos lá. Antes de iniciar sobre o trabalho especificamente que eu desenvolvo, né, no âmbito da ProInt, né, eu vou contextualizar um pouco a Unila em si, né, que é uma universidade que, junto com a Unilab, né, ela nasce com uma missão distinta das universidades às quais a gente está habituado, né, dentro desse ciclo de interiorização das universidades, ela foi criada em 2010, né, com o intuito de promover a integração latino-americana, né. Então, com esse intuito e visando o cumprimento desse objetivo, a Unila ela destina 50% de suas vagas para estudantes internacionais, né? Com um foco em específico para a América Latina e Caribe, né? Preferencialmente. Nesse sentido, né? E compreendendo que ela tem uma especificidade que a diferencia das demais universidades, em 2013, né, até então a superintendência que cuidava das relações institucionais, né, ela se transformou dentro da estrutura administrativa da universidade numa pró-reitoria voltada para as relações institucionais e internacionais da UNILA, né? E, salvo engano, acredito que seja a única universidade do país que tem uma pró-reitoria, de fato, voltada para esse assunto, né? Normalmente você costuma ter assessores vinculados à reitoria ou secretarias, né? Então, esse é um primeiro ponto que cabe destacar e que está muito vinculado ao propósito da UNILA, né? E a nossa atividade enquanto pró-reitoria, né? No âmbito da pró-reitoria, veja, porque a gente trabalha com duas frentes, né? O relacionamento institucional, que compreende tanto o aspecto nacional, né, quanto internacional, e as relações internacionais em si, né? Dentro desse contexto, né? Nesse sentido, você tem várias frentes que você tem que trabalhar para você atender a esses dois aspectos, né, das relações. Então, a gente atua, assim, eu vou localizar a atividade no todo da pró-reitoria para entrar daí depois especificamente no meu trabalho, né, enquanto servidora da Unila. Nós tratamos dos convênios nacionais e internacionais, né, até então os convênios nacionais eles não estavam no âmbito da ProInt, mas compreendendo que a gente também cuida das relações institucionais da universidade, hoje a ProInt congrega toda a parte de convênios da universidade, né. Até pouco tempo atrás, nós tratávamos das questões vinculadas aos idiomas, né, o núcleo de línguas como um todo, né, da universidade, né, então aplicação de CELP-BRAS, de TOEFL, enfim, os exames de proficiência linguística e outros cursos que eram ofertados de língua, né, também estavam conosco, né, hoje não mais, estão com o núcleo de línguas. Nós temos a parte de mobilidade acadêmica como um todo, né,
que envolve a mobilidade docente, discente e de técnicos administrativos da universidade, aí tanto mobilidade in quanto out, né? Nós temos, enfim, uma seção hoje que presta o apoio administrativo às atividades como um todo, né? E presta também a assessoria no que se refere às relações institucionais. Acredito que eu mencionei todas. E aí nós temos a última seção, que é a que eu trabalho especificamente, que é a seção de apoio ao estrangeiro, né? Considerando por que eu quis contextualizar, qual é a missão da UNILA, como ela surgiu, qual é o seu propósito, porque isso tem um papel muito fundamental na atividade que eu exerço especificamente nessa sessão em que eu estou lotada, né? Hoje nós, em termos, saiu recentemente, eu digo, né, mas acredito que foi no ano passado, em termos de estudantes internacionais, a UNILA, nessa variável, ela é considerada a universidade mais internacionalizada do Brasil, né? Hoje nós temos 33%, mais ou menos, né, do nosso corpo docente, de estudantes que não são brasileiros, né? Então, nesse sentido, a gente precisava criar uma frente que prestasse o atendimento a esses estudantes, né? E, essencialmente, a gente trabalha com dúvidas referentes à permanência desses estudantes, né, dentro do Brasil, né? Então, temos uma relação bastante estreita com a Polícia Federal para auxiliá-los nesse processo. Uma das atividades, e que é única no Brasil também, que acontece no âmbito da UNILA, é o mutirão realizado em parceria com a Polícia Federal, né? E, por outro lado, para termos esses estudantes, você precisa ter um processo prévio que, em essência, compreende a seleção internacional, que é com aquilo que eu trabalho desde que eu entrei na UNILA, né, em 2014, especificamente na PROINT. Nós temos, como eu comentei, 50% das vagas destinadas para estudantes internacionais, né, e hoje nós somos responsáveis por 3 processos seletivos, né, o processo seletivo internacional, que disponibiliza até 708 vagas, o processo seletivo de refugiados e portadores de visto humanitário, que veio também como um aprimoramento do programa ProIT, né, que foi implementado em 2014, e temos o processo seletivo para indígenas, né. Então, hoje a UNILA, em essência, salvo engano, ela conta com mais de 30 nacionalidades, né. Então, uma comunidade acadêmica, assim, bastante diversificada, né? E esses processos seletivos, eles consomem o nosso ano inteiro, né? Em termos de planejamento administrativo, a operacionalização dos processos e a parte de chegada desses estudantes que, como eu comentei, a gente também atua no acolhimento, e aí ao longo de todo o ano, o atendimento que a gente presta a eles no dia a dia mesmo na universidade. Então, em essência, a minha atuação diz respeito a essas 2 frentes, aos processos seletivos internacionais, para 50% das vagas dos estudantes, e ao acolhimento desses estudantes internacionais. Leila, muito legal te ouvir. Você é uma pessoa muito sintética, né? E eu fiquei curioso aqui para saber, na verdade eu já sei, mas eu gostaria que você compartilhasse com a gente, sobre como que funciona essa questão da seleção internacional. No sentido de que, bom, a gente está discutindo aqui cooperação internacional. Essa seleção, ela é feita diretamente pela universidade? Não, ela é feita por outras instituições, ela é feita em parcerias com as instituições. Me explico, por exemplo, a Unilab, ela aplica provas em parceria com as embaixadas brasileiras no exterior, né? Para quem não sabe, a Unilab é a Universidade da Integração da Lusofonia brasileira ou brasileira. Eu acho que ela não tem o federal, mas ela é uma universidade federal. E acho que é importante colocar que é uma universidade federal no sentido de que o mantenedor é o governo federal e, portanto, a União, né? É uma instituição de Estado, mas com autonomia universitária garantida constitucionalmente, ou seja, ao mesmo tempo que faz parte do Estado, ela não é necessariamente parte do governo. A gente sabe que é tudo mais complexo, mas ela é uma instituição nesse sentido. Então, deixa eu te perguntar, como é que a relação com esses países, a seleção é feita com esses países,
e o quanto você participa desse processo? Bom, vamos lá. Em 2014, quando a gente, como eu comentei, né, a ProInt passou a existir efetivamente em 2013, né, e foi quando a prerrogativa de fazer os processos seletivos veio para nós, e mais especificamente no ano de 2014, que foi justamente como eu comentei o ano que eu entrei. Naquele momento, até então, a gente trabalhou com 2 tipos de processos seletivos. Aqueles que a gente chamava de aberto, direto, e o indireto. Então, vou explicar. O indireto, como você comentou, Felipe, ele acontecia com a parceria de outras instituições ou órgãos governamentais dos países com os quais o Brasil tinha algum tipo de, enfim, acordo de cooperação técnico-científico ou cultural, né? Então, a gente encaminhava o nosso edital, eles seguiam os critérios estabelecidos no edital, mas quem fazia a seleção eram eles, né? Naquele momento, ainda nós, em razão do recurso orçamentário, tínhamos algumas vagas com auxílio estudantil, então essa seleção, também dos alunos que seriam bolsistas, eram realizadas pelas instituições parceiras ou órgãos parceiros, né? Por exemplo, para a gente compreender, no Paraguai, quem realizava era o próprio Ministério de Educação e Cultura do Paraguai, né? Inclusive, eu cheguei a fazer visitas naquele primeiro ano para divulgar, a gente tinha uma relação bastante próxima, né? Aí, com outros países, né, a gente realizava na Bolívia, por exemplo, a EGPP, que é a Escola de Gestão Plurinacional da Bolívia. Era uma instituição governamental que realizava os trâmites, né, de seleção e também nos enviavam, né. E aí, claro, considerando que no momento em que a gente fazia essa parceria para as instituições realizarem a seleção e nos mandarem a lista de selecionados, que era o que acontecia, eles tinham que seguir as regras que estavam definidas no edital, então a nossa autonomia, de certa forma, estava assegurada, ao passo que, no que diz respeito à questão da assistência estudantil, naquele momento a gente não tinha um know-how muito bom sobre como a gente poderia definir critérios para concessão de auxílios estudantis. Uma dificuldade que a Unila enfrenta ainda nos dias de hoje, né, mas que encontraram-se caminhos alternativos para sanar esse processo. Então, os critérios socioeconômicos, eles eram definidos e a avaliação mais robusta ou menos robusta desses estudantes, né, era realizada por esses países. Então, em suma, a gente mandava o nosso edital e eles nos respondiam depois de um tempo com uma lista de estudantes selecionados. E aí eles enviavam para nós por correio, nós temos até hoje em arquivo os documentos dos estudantes para fazer a comprovação que eles tinham cumprido os requisitos estabelecidos em edital. Inclusive as avaliações socioeconômicas de algumas instituições a gente recebeu, né? E elas estão arquivadas até hoje, né? Nesse mesmo caminho, mas de uma forma distinta, a gente abria um edital para a seleção que a gente chamava de aberta e direta. Por quê? Quando a gente tentou, enfim, fazia essa seleção indireta, a gente não conseguiu estabelecer uma relação com instituições ou os órgãos governamentais de todos os países. E aí, considerando a missão da UNILA, e que trata da América Latina como um todo, né, e mais tarde se amplia essa visão para o Caribe e para outras nacionalidades, a gente precisava atingir um público maior de estudantes que tinham interesse em vir ao UNILA, a gente identificou isso naquele momento, né, existia esse público, mas a gente não estava conseguindo atingi-los até então da forma com que a seleção vinha sendo realizada, né. E aí a gente fez esse edital, a gente chamava aberto, porque ele era aberto para mais nacionalidades, e de direto, porque eles realizavam todo o processo diretamente com nós, sem a figura do que a gente, entre aspas, e aspas bem grande, pode colocar como intermediário. Esse processo, ele guardava uma diferença, que o candidato fazia inscrição online, que é o que hoje acontece, né? Mas naquele momento,
com a seleção indireta não acontecia, né? As pessoas deveriam se dirigir às instituições, órgãos e etc., e apresentar a documentação. Aí você pensa, se você tem um órgão num determinado país que ele está localizado, sei lá, só na capital, e ele não tem as representações para o interior do estado, você não consegue atingir o estudante, o candidato que tem interesse em vir para a UNILA, mas não consegue se deslocar até a capital. Então, a gente pensou em dinâmicas distintas, e isso também porque a gente poderia potencializar e ampliar o número de estudantes que até então a gente tinha dentro da universidade. E, de fato, foi o que aconteceu ao longo dos anos, né? Nós fomos aprimorando, né? E a partir de, acho que 2016 ou 2017, não tenho certeza, nós passamos a gerenciar todo o processo sem a figura dos intermediários, né? Que até então, apesar da gente ainda controlar as regras do jogo por meio do edital, não nos deixava certa autonomia no que diz respeito a outros aspectos do processo, como eu comentei, né? No que diz respeito, por exemplo, à questão da vulnerabilidade da concessão de auxílios estudantis aos candidatos, né? E aí, então, a UNILA, ela congrega, então, todas as vagas num só edital, num primeiro momento, né? O PSI, né? Processo Seletivo Internacional, e traz para si a responsabilidade de fazer a coordenação, execução, condução de todo o processo, sem a figura de intermediários. E aí, só para complementar, Felipe, eu falo de todo o processo seletivo, mas em 2014 também, por meio de uma resolução aprovada no Conselho Universitário, foi implementado na UNILA o programa ProIT, que era um programa para o acesso aos estudantes, candidatos haitianos, né, que estavam no Brasil, né, a gente não pode esquecer o grande movimento migratório, e aí localizar e pensar a questão de fronteiras tão importantes nas relações internacionais, né, os movimentos migratórios, né, que nos desafiam. A gente já está numa cidade que tem a fronteira bastante porosa, né, mas o movimento migratório haitiano foi muito forte, né, para o Brasil em razão do que aconteceu lá. As graves crises, os terremotos, a crise humanitária, enfim, e que se arrasta até os dias de hoje, né, desde 2010 trouxe um movimento migratório com mais força, né, e com base nesse cenário, a ProINT propôs naquele momento ao Conselho Universitário a implementação desse programa, né, que aconteceu e em 2015 a gente teve os primeiros ingressantes naquele momento, né, que enfim, depois se aprimora e a gente combina no outro processo, né. É isso. Não sei se... Eu tenho várias perguntas. Tenho várias perguntas. A primeira que eu acho que é importante para a gente deixar claro esse processo de transição que você apresentou, vem no seguinte sentido. Então, quer dizer que, num primeiro momento, a cooperação da UNILA era com instituições de Estado, de governos estrangeiros parceiros, da América do Sul, principalmente, tinha alguns da América Central e do Caribe, acho que tinha El Salvador desde o começo, né? El Salvador, não, a gente começou bastante restrito aqui no Cone Sul mesmo, né? Em 2010 é só o Cone Sul, aí pouco a pouco vai se ampliando, aí veio Bolívia, Equador, Peru, Colômbia, aí foi, a gente literalmente foi subindo, né? Foi subindo no mapa. E é interessante que é um paralelo muito próximo com a cooperação internacional brasileira de maneira geral, né? Que tem esse movimento também, que começa lá no governo FHC e depois passa para o governo Lula, né? De você ter essa gradação de cada vez ampliar esses laços de cooperação internacional em diferentes setores dentro do marco da integração regional, né? E do acabouço da integração regional. Mas o que eu te perguntar é o seguinte: quando você faz essa transição, né, onde você está cooperando com esses governos, para você cooperar com a sociedade de maneira ampla, né, porque se a gente olhar, dar um passo para trás, bom, qual que é o papel da universidade, né? Como você disse, a missão institucional da universidade é a integração regional via educação,
né? Ou seja, formar quadros humanos para a integração regional, lá, 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 lá. E diga-se de passagem que não é o modelo de integração que a gente está acostumado a discutir no âmbito das relações internacionais, que essencialmente é econômica, né? Excelente, excelente. Eu acho que esse aí acho que esse é um lugar que a gente precisa tocar. Porque inicialmente o modelo ele apresenta uma sugestão intergovernamental, né? Ou seja, é uma relação entre governos para promover essa integração, essa outra integração, como a integração pela sociedade. Mas ela parte de uma relação governamental, né? A gente pode falar que ela está num âmbito inferior da estrutura estatal, né? Independente do estado. Às vezes alguns estados o contato era diretamente com o Ministério da Educação, né? Com o Ministério das Relações Exteriores, né? Mas em outros eram com outras instituições também, né? Como você falou, no caso da Bolívia, né? Que você colocou. Bolívia, Equador, Colômbia. Que eram instituições educacionais também, né? Isso. Mas que. Outra de financiamento estudantil. Ah, legal. Era operador de financiamento estudantil. Legal. Esse é um outro fator interessante, né? Quando a gente fala que essa cooperação que a UNILA presta, ela é gratuita. Os estudantes nunca pagaram nem por inscrição no processo seletivo. Né? Ou seja, não. Nem inscrição no processo seletivo, nem matrícula, nem permanência. Isso, esse é um aspecto fundamental que tem que ser ressaltado, né? Pensando no contexto latino-americano, a ideia de coisa pública, ela não é tão comum e tão clara quanto é para nós, né? Para nós, o público é sinônimo de gratuito, né? O que não acontece nos demais países. Então, a gente recebe uma série de questionamentos do tipo: quanto é a mensalidade? Qual é a taxa de matrícula? Até que a gente chegou num determinado ponto em que, assim, as campanhas de divulgação dos processos seletivos, assim, é pública e gratuita. No edital, público e gratuito. Não existe nenhum tipo de cobrança de mensalidade ou matrícula. Então, esse é o primeiro aspecto a ser ressaltado. Não existe nenhum tipo de cobrança. E aí, a dispensar, ainda que seja uma universidade voltada para a integração latino-americana, ela continua sendo uma universidade federal. Então, o que caracteriza as universidades federais é justamente a dispensa de qualquer tipo de pagamento que diz respeito à mensalidade ou matrícula. Eu acho interessante você colocar isso, porque primeiro porque mostra uma característica dessa iniciativa de cooperação internacional, porque a gente tem vários exemplos de cooperação internacional em educação, mas que muitas vezes são muito mais próximos do mercado de educação do de cooperação educacional, né? Então a gente vê muitas ações de governos estrangeiros, especialmente do norte do mundo, né? A gente fala Japão, nomeadamente Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, onde na verdade tem um mercado educacional de atração de estudantes estrangeiros que pagam, né? E inclusive para instituições comunitárias ou que são ou de instituições do terceiro setor ou públicas, né? Ou seja, não é o caso da UNIRA e da Unilab, né? Elas são instituições voltadas para essa cooperação internacional, como você falou, como você explicou para a gente, no início uma cooperação intergovernamental, né? Depois a cooperação deixa de ser intergovernamental para ser sociedade a sociedade, né? Ou seja, dentro do que você falou, inclusive, do que seria essa outra integração regional. E aí vem a minha pergunta. Você acha que esse movimento aconteceu por uma questão regulatória, porque a gente sabe que teve pressões, por exemplo, de órgãos de controle para que isso acontecesse? Sim. Você acha que é uma questão também dos valores da universidade, no sentido de propor uma outra integração que não seja Estado a Estado? Ou você acha que foi uma medida mesmo do crescimento da universidade, ou foi tudo isso junto? Sim. Qual que é a sua avaliação sobre esse processo? Porque a gente está falando de uma evolução em termos de perfil de cooperação internacional, né? Sim. Veja, Felipe, uma coisa que é importante a gente ressaltar, para quem não conhece a UNILA, no primeiro momento a proposta até então que se tinha não era a criação de uma universidade federal, era a criação de uma universidade no âmbito do Mercosul,
um instituto de estudos que a gente hoje tem, que é o IMEA, né, o Instituto Mercosul de Estudos Avançados, que faz parte da nossa organização. Então, na sua concepção, veja, a semente que plantou a UNILA, ela parte de uma concepção de cooperação educacional estatal, né, no âmbito dos estados, porque, em essência, o que caracteriza e o que dá legitimidade, em última instância, às OAIs são os estados, né? É a participação dos estados. Então, naquele momento, quando estava pensando-se no que eles não sabiam que viria a ser a UNILA, mas algo que depois virou a UNILA, a gente estava falando desse tipo de cooperação. Mas, ao meu ver, é tudo isso que você falou, tá? Vem das pressões, claro, dos órgãos de controle, né, para que a gente passe a ter o controle do processo seletivo como um todo, evitando possíveis fraudes, enfim. E por pensar que, em última instância, como eu falei, é uma universidade federal, então ela não deixa de ser nacional, ainda que esteja voltada para pensar além das fronteiras, né? Então, esse é um primeiro caminho que se delineou. Um segundo caminho, e como consequência disso, é o amadurecimento das relações e dos processos que você identifica ao longo do dia a dia administrativo, enfim, do trabalho em si mesmo, né? Conforme você vai amadurecendo os processos seletivos, as relações institucionais internacionais, porque, veja, como eu falei para você, somos a única universidade que tem uma pró-reitoria de relações institucionais internacionais. Primeiro ponto. Somos uma das únicas, né? Uma das duas que existem no Brasil voltadas para promover a integração com outros países. E somos a única que tem, junto com a Unilab, né? Mas o nosso processo, ele, como eu falei, ele é todo diretamente hoje sem intermédio de outras instituições. A Unilab ainda trabalha com as representações diplomáticas, mas está no movimento de tentar fazer algo similar ao que a gente está fazendo. Inclusive, eles nos contactaram diversas vezes para pegar um pouco do know-how de como funciona o processo seletivo da UNILA, né? Então, é algo muito inédito, é algo muito novo para você pensar em como construir. E aí, por isso que eu fui dizendo, a caminhada, ela também nos levou a esse trajeto, porque você identifica, veja, quando se trata de cooperação entre estados, você esbarra numa questão muito problemática, que é a soberania dos estados. Por que não deu certo o projeto de universidade no âmbito do Mercosul? Porque os estados que estavam lá, alguns decidiram que não seria interessante. Hoje a gente enfrenta uma questão bastante complexa no âmbito da UNILA, que é a questão da revalidação de diplomas. A gente somos uma universidade que foi pensada para a integração latino-americana, mas que é nacional e que, portanto, emite um diploma no âmbito de um estado. E esse diploma só tem validade dentro desse estado. Então, a gente, de novo, esbarra nas questões da soberania nacional e enfrenta essas dificuldades, né? Então, naturalmente, você vai buscando vias, e aí a gente chega nessa terceira variável que você apontou, que é a questão de trabalhar uma cooperação mais no âmbito da sociedade, de instituição para instituição, também com base nessas dificuldades enfrentadas. Então, por isso que eu digo que é uma combinação de todos os fatores que você apontou, porque a gente recebeu a demanda do órgão de controle, a nossa realidade nos levou a isso, e ao longo do trajeto que a gente foi construindo, os relacionamentos eles foram caminhando com mais facilidade por um lado, mais dificuldades por outro, e por aí vai. Hoje, por exemplo, a gente vem tentando trabalhar, né? Estamos construindo uma minuta para pensar aí a dupla diplomação, né? Então, de novo, parcerias entre instituições. E ainda não é o que a gente conhece por revalidação de títulos, que é um outro caminho que aí a gente precisa discutir ministério a ministério. E aí a gente enfrenta outras questões, que, por exemplo, para algumas profissões que são os órgãos de classe. Como que a gente chega e chega num consenso de que esse diploma vai ser válido aqui e lá, sem esbarrar necessariamente nos conselhos de classe. Então, a gente tem o aspecto governamental, tem os órgãos de classe e por aí vai. Então, todos esses fatores combinados nos trouxeram para uma evolução dessa cooperação nesse sentido mais
de trabalharmos autonomamente enquanto instituição, e aí considerando, claro, que somos uma autarquia, ao passo que a gente também tem que responder em alguma medida ao governo, porque somos vinculados ao governo, ao Estado, né? Não ao governo, ao Estado brasileiro, né? Então, por exemplo, quando nós vamos tratar da seleção internacional e pedimos o apoio das representações diplomáticas brasileiras nos países, nós precisamos seguir um fluxo. Nós não podemos entrar em contato com essas embaixadas. Nós devemos entrar em contato com o Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores, que, por sua vez, vai disparar a comunicação, né? Isso é uma questão interna deles, né, de hierarquia, mas para te mostrar que a gente continua subordinado também, ainda que goze de relativa autonomia também, né? Então, todos esses caminhos me levaram até você, que é esse tipo de cooperação que a gente tem hoje. Não, eu achei interessantíssimo, porque você fez um panorama a partir da UNILA, justamente das dificuldades da cooperação na integração regional. A ideia de uma universidade do Mercosul, ela surge junto com o debate sobre a validação dos títulos, né? E no final, nenhum dos dois foi para frente, né? Você tem algumas iniciativas, tem algumas coisas interessantes que avançaram, é fato. Mas não uma validação extensa. Eu acho que você colocou um fator interessante, que é importante, que nos diferencia, por exemplo, da experiência europeia, que é justamente a não uniformidade das normas de oferta de cursos de graduação e pós-graduação. Ou seja, as normas são muito nacionais, muito específicas e muito diferentes, né? Ou seja, o que é um curso de economia no Brasil pode não ser no conteúdo, mas na normativa ele é muito diferente de um curso de economia na Argentina. Pode ser que as duas pessoas, os estudantes, aprendam os mesmos conceitos de economia até um determinado ponto, né? Pensando aqui, nem tanto assim, mas em termos de estrutura curricular, o que deve ter, a quantidade de horas, como que se calcula essas horas, tudo isso é muito diferente, né? E isso gera uma dificuldade, como você falou, tanto para validação de títulos, ou como, por exemplo, você está colocando, que é a dupla titulação. Um outro ponto interessante que eu levantei a bola, eu acho que você colocou de maneira bastante importante, é sobre como as regras do serviço público, né, e eu acho que é importante a gente colocar isso, elas são bastante restritas e bastante claras sobre os limites da prática, né? Ou seja, quando a gente vai falar de uma cooperação internacional a partir de uma instituição pública, como uma universidade pública, você tem muitas limitações em termos de recursos, você tem muitas limitações em torno de práticas, e eu acho que você colocou de maneira muito importante, como é o caso do processo seletivo internacional, né? Um dos fatores, né? Acho que eu concordo com a sua avaliação, acho que todos esses fatores englobaram, né? Eu acho que talvez o que deu marco temporal foi o controle externo, mas é muito provável, fazendo aqui uma futurologia, pelo que eu sei e pelo que você está colocando, de que esse processo, o processo como um todo, nos levaria para mais ou menos o que tem hoje. Sim. Justamente por uma maturidade mesmo institucional. Exatamente. Né? E uma maturidade, inclusive, da proposta de cooperação. Né? E a diferente relação com o governo federal, tem vários fatores aí. Mas o que eu ia falar sobre a questão dos controles é que os controles eles não foram feitos para o atendimento de uma diversidade que foge ao regular do que é ao padrão, à norma padrão, né? Ou seja, uma universidade que foge de tal maneira, tanto pedagogicamente como de estrutura, de proposta político-pedagógica e de missão institucional, acaba encontrando muitas dificuldades nesse sentido mesmo, né? Ou seja, você então fez um acordo para o governo da Bolívia selecionar esses estudantes, mas eles estão selecionando de acordo com as nossas regras, com as nossas normas, com os nossos padrões do serviço público? A resposta é óbvia que não, né? E aí, se a gente colocar ainda uma interpretação, vou fazer um neologismo para não falar uma coisa pesada, uma brasiliocêntrica, né? Ou seja, muito centrada no que é o Brasil e nas regras brasileiras, você tem inclusive uma visão de que as práticas desses países seriam inferiores, corruptas, desqualificadas, quando não necessariamente é isso.
Né? São outras experiências de gestão, e em alguns casos, sim, com problemas, como nós temos muitos problemas também, seja no setor público e muito mais ainda no setor privado. Acho que é importante a gente falar isso também, né? Uma outra coisa que eu ia te perguntar, você falou sobre a chegada dos haitianos na universidade. Eu queria te perguntar um pouco como é que foi essa experiência. E acho que é importante, você falou para mim que além da questão do processo seletivo internacional, que é o que a gente conversou até agora, você também cuida da chegada desses estudantes, você e a equipe com quem você trabalha. Sim. Como é que é receber essa diversidade incrível de estudantes, em especial quando a gente fala dos haitianos e haitianas, né? A maior parte são homens, né? Sim. Então, uma outra questão aí, né? Mas se puder contar para a gente um pouquinho como é que é isso. Bom, de novo, eu vou entrar num assunto para eu chegar e comentar de alguns aspectos que eu considero relevantes para isso, né? Quando a gente estava, quando se pensou o ProHaiti, né, os editais naquele momento, o primeiro aspecto que tem que ser ressaltado é que os haitianos que estavam aqui, eles estavam na condição de portadores de visto humanitário. Foi uma modalidade de visto criada especificamente a partir da realidade migratória, né, do Haiti para cá, né, e dos haitianos para cá, e pelo Conselho Nacional de Imigração, né, com vistas a atendê-los porque eles não se encaixavam na categoria de refugiados, né, então foi criada essa modalidade específica. Nesse sentido, ainda assim, eles vinham numa condição muitas vezes vulnerável no que diz respeito a questões documentais, como, por exemplo, o histórico escolar e por aí vai. Por outro lado, o nosso processo seletivo, né, e o ingresso na Universidade Brasileira, ele exige a apresentação de um histórico escolar e de um diploma de conclusão do ensino médio, né? Esse é o requisito para você ter entrada à universidade, que é o nível imediatamente superior. Esse foi um primeiro aspecto que foi um desafio para nós, porque os documentos, eles estavam ou em francês ou em crioulo, né? Que nós, enfim, não temos domínio nenhum, né? A princípio, no concurso, quando você faz, era espanhol e português. Isso é importante falar também, a gente não falou, você é uma servidora concursada, né? Exato, era o outro ponto que eu ia levantar, que a universidade, ela tem como propósito o bilinguismo. Mas na nossa realidade hoje, a gente está tratando de multilinguismo, né? Esse é um primeiro ponto, mas vou deixar ele de ladinho. Sem então, ter uma formação, desculpa te interromper, mas sem ter uma formação nem bilíngue, né? Ou seja, acho que é importante colocar isso, né? Sim. Não há uma formação bilíngue e como também não seria possível fazer uma seleção para servidores públicos com esse recorte, porque você não teria o número de candidatos, você não teria as pessoas selecionadas, né, necessárias, e uma realidade que é mais desafiadora, né? Sim. Então, naquele momento, a gente tinha essa realidade. E veja, se pensava que era uma realidade bastante certeira, português e espanhol. Ledo engano, porque essa não foi a realidade que se encontrou nos primeiros anos da Unila, que contavam com estudantes do Conesul e que depois se ampliou. A gente tinha candidatos, e isso eu falo como parte da minha experiência de acolhimento, que vinham do Paraguai, do interior, e que não tinham como prática linguística cotidiana o uso do espanhol. Eles estavam habituados a usar o Guarani. Da mesma forma com que aconteceu com o quechua dos peruanos. Então, a gente tinha situações em sala de aula e de colegas, isso em sala de aula eu digo porque durante um tempo eu fui aluna da Unila também, que você tinha os nacionais daqueles países lado a lado sentando e fazendo uma tradução simultânea da aula. Então, esse desafio do português e do espanhol, ele já tinha algumas questões que estavam para além dessas duas línguas, né? A chegada dos haitianos, ela veio agregar mais desafios a essa questão, né? Porque, veja, ainda assim, você estava trabalhando com uma língua que você faz ali o portunhol e tenta, de alguma forma,
se virar na comunicação, que não é fácil, né? Porque muitos é a primeira vez que estão em contato com outra língua, e eu digo isso tanto para servidores quanto para os alunos, tá? É uma via de mão dupla. E essa dificuldade, ela se potencializou, né? Que quando a gente foi fazer o recebimento dos estudantes, veja, como eles já estavam no Brasil, a gente naquele momento não precisava fazer esse processo inicial de acolhida em termos de legalização da permanência dos estudantes aqui junto à Polícia Federal. Só que esses alunos, eles vinham chegando até nós, né? E antes mesmo de ser alunos, candidatos, pessoas que às vezes não passaram no processo seletivo, candidatos que ligam ou mandam um e-mail assim para saber sobre o processo seletivo. E a questão linguística foi a que mais aflorou naquele momento, ao meu ver. Por outro lado, o fato deles estarem no Brasil, e eu tenho a sensação que eles aprendem muito rápido português, eu tenho essa sensação. Inclusive, trabalhei como estudante de Relações Internacionais, né, na ProInt, que é haitiano, né? Foi o aluno do curso de RI, hoje está no mestrado de RI, que é o Fuchar, né? À medida em que o dia a dia ele foi acontecendo e tal, a facilidade linguística, ela, para mim, ela veio. Isso não quer dizer que ela não persista, tá? Porque isso eu acredito que é uma experiência bastante individual, né? Tanto dos alunos quanto dos servidores, né? Mas esse é o ponto que mais, assim, aflorou naquele momento, né? A princípio, nós estávamos prevendo, a gente não achou que o programa teria tanto sucesso na primeira edição, né? Nós nos baseamos muito no modelo, pensamos bastante no modelo da UFPR naquele momento, que até então era considerado meio que pioneira no Brasil, e tivemos a esperança, a previsão era que 29 ingressantes a gente teria naquele primeiro ano, né? Teríamos 29 ingressantes. Uma vaga por curso, né? Essa era a ideia. Vamos ter um candidato por curso. Entraram 85 estudantes naquele primeiro ano. E aí foi um esforço muito grande, assim, para acolhida em vários aspectos, né? Eu sei também que algumas questões acadêmicas afloraram, né? Dentro da sala de aula, e aí é um outro elemento que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de UNILA, a diversidade de formação do ensino médio nos países, né? Os estudantes, para obtenção do diploma, eles devem, do diploma de graduação, eu digo, na UNILA, né? Quando eles não são do Mercosul, ou são do Mercosul, mas fizeram um ensino médio técnico, não científico, eles devem fazer a revalidação do ensino médio no Brasil, né? E no nosso processo seletivo, a gente também considera a diversidade de currículos latino-americanos, porque a gente faz, latino-americanos e das outras nacionalidades, porque a gente faz a seleção tomando por base o histórico escolar dos candidatos, né? Então, essa é uma questão que ela é um desafio que se apresenta, mas ela também é uma oportunidade, né? E que, como eu falei, levanta determinadas questões, mas que são, enfim, os frutos, as variáveis que surgem do tipo de cooperação que a gente está pensando, do modelo de integração que a gente está pensando, para além do convencional e para além do econômico, né? Um outro tipo. Então, acho que esse, o aspecto linguístico, foi, de fato, o que mais acendeu naquele momento. Hoje, eu estou super acostumada com a diversidade dentro da universidade, no que diz respeito a essa questão linguística, né? Porque você ouve de tudo, da vila, e é maravilhoso, né? É enriquecedor. Claro que eu também sou servidor da Unila e também faço parte desse processo de construção de uma outra cooperação internacional, seja como gestor, como fui por um breve período, seja como docente. Então, sem querer puxar a sardinha, mas já puxando, a Unila, de fato, é uma das experiências de cooperação internacional mais, enfim, complexas, porque ela envolve múltiplas camadas, como a gente falou aqui mesmo, né? Já tem a questão das relações com os governos, né? E acho importante a gente colocar também, né, que, enfim, ficou ali no subtexto, que elas depois se tornam mais complexas com a saída, com o processo seletivo direto, né, e com essa, ou seja,
elas se tornam mais sensíveis, porque os governos também sentem, é como se a gente tirasse um pedaço do poder deles nesse latifúndio de recursos, que é um minifúndio, na verdade, dentro do panorama geral dos recursos de educação e de educação superior pública, e se a gente colocar das universidades federais, a Unila e a Unilab são universidades muito pequenas, né, dentro desse universo. Sim. O que uns 50 avos de uma FRJ, né, assim, é um negócio, é uma diferença muito, muito grande. Sim. Por mais que é importante dizer que ela tenha tido uma vantagem de recursos. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, na verdade, te perguntar, te provocar em relação a isso. Você falou algumas coisas sobre a importância dessa integração que a gente quer, né, como instituição, e aí eu me coloco afinado com o que você está colocando, e acredito que uma boa parte da universidade tem essa leitura, uma leitura muito parecida, com diferenças, óbvio, mas muito parecida do que é essa integração. Mas é inegável que é muito difícil. Você está falando de avaliar documentos em crioulo, entendeu? Muito, muito difícil. A gente está falando em árabe. Em árabe, falando por exemplo, se a gente usar as duas experiências mais recentes, que é o processo seletivo indígena e o processo seletivo de visto humanitário, nós estamos falando de desafios mais complexos ainda, né? Ou seja, parece que a universidade está sempre se elevando para novos... E uma coisa que a gente fala muito em cooperação internacional, quando a gente vai discutir cooperação, uma das primeiras coisas que a gente... é que valores e que conceitos que levam isso, né? Você já falou da lógica da integração regional, a integração entre os povos. Mas eu vou te fazer algumas provocações. Não seria mais fácil a gente selecionar estudantes de classe média alta, por exemplo, ou se a gente mantivesse a seleção, por exemplo, nas grandes capitais? Você falou da importância de não ser das grandes capitais, ou seja, não seria mais fácil não selecionar estudantes indígenas? Não seria mais fácil não selecionar refugiados? Ou seja, que valores que estão presentes dentro dessa universidade ou no Estado brasileiro que você acha que são fundamentais para que essa iniciativa seja cada vez... Ou seja, que essa roda de inovação continue girando mais rápido, mais lento, um pouco para trás, um pouco para frente, mas ela continua girando. Que valores são esses? Que valores são os da cooperação internacional da UNILA, né? De maneira geral, o que você enxerga? Que valores você acha que são importantes para a gente ler isso? Veja, Felipe, um primeiro ponto a destacar, respondendo a pergunta, sim, seria mais fácil. Mas não, esse não é o nosso propósito, nem a nossa missão enquanto instituição pública, enquanto uma universidade, que deve ser acessível para todas e todos. Primeiro ponto. Segundo ponto a destacar, para quem não conhece o contexto latino-americano e caribenho, grande parte das universidades, elas são públicas, mas não gratuitas. Daí a dificuldade que eu comentei lá no início, dos nossos candidatos compreenderem o público como um sinônimo de gratuito, que para nós é muito enraizado no nosso senso comum. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, quando a gente fala quando eu falei de interiorização, e aí isso é muito Leila falando, mas é muito Leila servidora também falando, e que vejo com muito bons olhos, assim, a ampliação dos processos seletivos ao longo dos anos, desses últimos anos, no âmbito da ProInt da UNILA como um todo. A universidade para a classe média, tanto aqui quanto nos países da América Latina, classe média alta, o acesso a ela, como eu falei, nos países latino-americanos, que são pagos, etc., ele é muito mais fácil. Por quê? Porque se trata de poder aquisitivo. Então, se eu tenho poder aquisitivo e para estudar eu preciso pagar, então o meu acesso ao ensino superior está garantido. Isso é tão saltante na América Latina como um todo, e aí, para quem não está acostumado a incluir o Brasil dentro da América Latina, o Brasil faz parte da América Latina, isso não é uma realidade que nos foge. Tanto é que foi criada a lei de cotas para você garantir que o acesso às instituições federais de ensino 50% das vagas
o acesso seja destinado para estudantes oriundos de escola pública, né? Ou seja, aqueles que, enfim, não têm condição, pouca, muita, nenhuma, de pagar por uma escola particular. Então, veja, o Estado brasileiro preconizou isso, você deve dar o acesso para estudantes oriundos de escola pública, e aí a gente tem as divisões dentro da lei de cotas, né? De pretos, pardos, indígenas e a questão da renda, né? Com renda per capita, né? Então, esse é um primeiro ponto. E aí, retomando a discussão de que estamos numa universidade federal, esse elemento ele está presente no âmbito do SISU. E aí, retomando aquilo que você falou de como a gente deve fazer aquilo que está estritamente vinculado à legislação, porque é também aquilo que nos governa em termos de instituição pública, nós fizemos uma consulta se isso seria passível de aplicação nos processos seletivos internacionais. E a resposta que tivemos é que não. Isso não, a lei de cotas ela não poderia ser aplicada à América Latina e Caribe, porque ela foi pensada para a realidade brasileira e não para a realidade dos outros países da América Latina e Caribe e de todos os outros depois que podem se inscrever, por exemplo, com um edital de refugiados, né? Então, nós chegamos num limite, né, que enquanto equipe, enquanto um grupo que naquele momento, veja que é um grupo que vem, né, desde 2014 também, né, estamos um grupo bastante coeso e vem desde 2014, pensar essa integração mais solidária. Então, o solidário é um dos valores que eu gostaria de destacar, justo, a justiça, justo quando eu digo é de justiça mesmo, um outro valor que eu acho que cabe destacar, para os demais países da América Latina e Caribe que vêm com essa realidade que eu estava comentando para você. Como as populações que estão no interior desses países podem ter acesso a uma universidade nos seus países que é paga, né? Então, esses foram os valores que, de alguma forma, eu vejo com muita clareza que foram conduzindo os nossos atos administrativos dentro da legalidade, né? De pensar a integração por outras vias, inclusive, a gente já pensa em integração pela via técnico-científica e cultural, que por si só já é alternativa, mas também com esse viés solidário e fraterno, né? De pensar que se 50% das suas vagas está destinada para esse grupo de estudantes que não têm a nacionalidade brasileira, de que forma você pode tornar esse processo mais justo, mais solidário e mais fraterno em prol da construção? E aí eu me arrisco a dizer, porque eu sou bem idealista nesse ponto, de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, né? Porque você está oportunizando acesso para muitas pessoas que não teriam condições. E a gente, assim, consegue observar, quando faz o acolhimento dos estudantes, que você chega em lugares que, historicamente, a universidade daqueles países nunca chegou. O acesso à educação superior, que era impossível, e eu digo isso porque a gente recebe e-mails, assim, que contextualizam essa realidade. É meu sonho, isso é impossível no meu país. Você tem estudantes que cruzam de barco, assim, a fronteira, e daí descem o país inteiro, assim, que são situações absurdas, porque essa é a única oportunidade que eles vão ter na vida de cursar um nível superior. Então, eu não vejo, eu, enquanto leiga, enquanto servidora, outra possibilidade de atuação que não seja por esse caminho e cada vez mais amplo e cada vez maior, né? Enfim, acho que são esses valores, né? Solidariedade, justiça, fraternidade. Alguns teóricos já vão dizer assim, você é muito idealista, bobo, mas Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma, de forma nenhuma. Eu tava quase chorando aqui, Leila, de verdade. E explicando, eu tenho um orgulho gigantesco de ter trabalhado com vocês. Assim, eu tenho um orgulho muito grande. Assim. Te ouvindo falar, eu acho que aumenta um pouco mais a minha admiração pelo trabalho que vocês desenvolveram durante todo esse tempo e continuam desenvolvendo. Mas antes da gente começar a tricotar e se elogiar aqui, se eu ficar te jogando confete, a Leila é incrível e tal. Eu queria te perguntar, bom, você, é evidente
por tudo que a gente conversou até agora, que a sua formação e a sua leitura de relações internacionais tem um peso muito importante sobre como você vê o seu trabalho e como você o desempenha, né? Ou seja, você consegue identificar claramente como a integração regional, de maneira macro, tem um impacto micro sobre o seu dia a dia, e como o micro do seu dia a dia tem um impacto sobre o que é a cooperação internacional e a integração regional de uma maneira ampla. Então, eu queria te perguntar o que você vê de assim, além do que você já mostrou, né, que é a leitura de mundo, né, ou seja, a leitura de mundo de um profissional de relações internacionais que você tem muito afiado, né, não só de um profissional, mas de uma intelectual de relações internacionais, eu acho que isso é um fato. Que outros elementos que estão na sua formação de relações internacionais você vê que te ajudaram e te ajudam nesse trabalho que você desenvolve, nesse projeto que você constrói hoje? Muitos entendem que as formações teóricas, das disciplinas teóricas especificamente de relações internacionais, teoria, integração regional, blocos regionais e etc., a não ser que você vá trabalhar com isso, muitos acreditam que elas não servem para nada, né? Então, sei lá. De fato, essas disciplinas que eu citei, eu acho que elas têm um impacto, assim, muito grande, né? Uma que eu vejo, assim, que é gritante, inclusive para o meu trabalho no dia a dia hoje, que é onde eu também tento me apegar muito para justificar as ações, para justificar, por exemplo, o edital do processo seletivo de refugiados e portadores de visto humanitário, é o direito internacional. O direito internacional público. Pensando, por exemplo, que o Brasil é signatário de convenções internacionais, né? E que tem caráter infraconstitucional no âmbito da legislação brasileira. Os tratados, as convenções de direitos humanos, os tratados de refugiados, todos eles prevêem o acesso à educação superior. A própria lei de imigração que foi aprovada, e aí é direito constitucional, que eu particularmente tive também na graduação, ela prevê a lei de 2017, a nova lei de imigração, prevê o acesso à educação em todos os níveis, inclusive, sem distinção de, enfim, nacionalidade, raça, cor, e por aí vai, né? A outra disciplina que eu vejo, que daí, claro, tem tudo a ver com essa nossa conversa aqui, é a disciplina de cooperação internacional mesmo, né? Pensar distintas vias de cooperação que não só estatal, e eu particularmente tive essa formação, uma formação que discutia a cooperação no seu aspecto geral e amplo mesmo, né? Não uma cooperação estatal, basicamente, né? E acredito que as disciplinas que a gente empresta de outras áreas, mas que são tão essenciais com a leitura que as relações internacionais imprimem, né, dentro do seu currículo, sociologia, antropologia, cultura, acho que são essenciais para compreender, né, e construir uma visão de mundo mais condizente com a realidade mesmo, né? E história é essencial também. Muitos vão dizer que não, muitos fazem as brincadeiras dizendo para que eu vou usar isso, mas faz muito sentido quando a gente precisa discutir certas questões e que às vezes você dá como superadas, mas às vezes você precisa resgatar a história para você explicar por que não, tem que ser desse jeito que a gente está colocando e não desse jeito que você pensa, por exemplo, né? Então, conhecer os seus parceiros, conhecer sobre integração, não só a tradicional do mainstream, conhecer sobre direito internacional, são elementos que, combinados, eles trazem aspectos essenciais para você pensar e construir a sua ação profissional no âmbito das relações internacionais. E eu não digo isso apenas enquanto uma pessoa que trabalha em uma instituição pública de ensino. Eu consigo observar isso em várias outras frentes mesmo, que seriam de atuação das profissões de relações internacionais. Então, acho que eu consigo me lembrar e destacar com mais ênfase são essas mesmo, Felipe. Eu acho muito interessante você colocar isso, porque normalmente quando eu faço essa pergunta, o que eu ouço de volta está geralmente muito conectado com habilidades, né? Ou seja,
a habilidade de negociação, a habilidade de representação institucional, a comunicação, ou seja, que costumam ser habilidades, a escrita formal, análise de discurso, que costumam ser habilidades que normalmente são colocadas, que são desenvolvidas num curso de relações internacionais, em diferentes graus, mas são. Mas eu achei interessante você colocar o conhecimento em si, né? Ou seja, e conhecimento aí não no sentido de decorar dados, mas de você saber que o direito internacional pode te dar respostas para uma determinada coisa, e você saber onde procurar isso, né? Sim. Eu vou procurar em determinados tratados sobre educação, ou sobre direito migratório, ou sobre direitos humanos. Ou seja, você tem uma noção de onde buscar essas informações. Tem alguns elementos históricos que explicam o que está acontecendo, e você poder procurar e ver claramente, é isso aqui que está querendo dizer. Né? Eu lembro de uma conversa que a gente teve, aí tricotando um pouquinho, porque já estamos acabando, quando a gente conversou sobre a expansão das nacionalidades latino-americanas. E eu lembro que a gente teve uma conversa muito interessante, você não estava presente. Eu tive uma conversa muito interessante com várias outras pessoas que estão presentes, e aí eu falei, mas por que são só, acho que eram 17 países? 18 países. 18 países. A América Latina tem muito mais de 18 países, acho que é o dobro disso, né? 30 Sim. E alguma coisa. Não sou bom de número. 40, enfim. 18. São mais que 18. São 30 e fumaça, se eu não me engano. Sim. Por que são só esses 18? E aí a resposta que eu recebi foi, porque é assim. Eu falei, não, mas é assim por quê? Aí alguém foi lá, procurou no papel. Não, porque esses são os países que têm acordo, que o Itamaraty tem acordo de educação. Aí eu falei, e daí? Ou seja, o fato de eu ter uma formação de relações internacionais me permitiu fazer essa provocação. Sim. E daí? A gente não é do Itamaraty, a gente é do Ministério da Educação, tem outro contexto. A gente tem autorização, existe espaço formal e legislativo para que a gente haja de outra forma. E isso só é possível porque eu tenho um determinado tipo de conhecimento, que eu sei que a cooperação não é pautada pela ABC e pelo Itamaraty. Eles são muito importantes, né? Não vou ficar aqui falando que o Itamaraty não é... Não, são instituições importantes do Estado e que têm um papel fundamental, mas eles não são necessariamente limitantes da atuação das instituições, seja de Estado ou não. Sim. Né? Claro que a UNILA não poderia fechar um acordo de cooperação com o governo de Taiwan. Acho que tem limites. Tem limites. Mas nada nos impede de selecionar como é que fala? Um refugiado taiwanês. Né? Assim, são dimensões diferentes. E que eu acho que é importante você ter colocado isso, e que não é muito comum ouvir esse reconhecimento. Na verdade, existe, inclusive, uma das ideias, inclusive, de promover esse debate com profissionais é justamente da gente discutir uma falsa fricção que existe entre teoria e prática. Eu não acredito nessa fricção. Eu acho que é uma incompreensão de teoria e prática, né? E de como elas podem ser congregadas. Sim. Por último, como você foi parar na ProInt? Como você foi parar aí? Né? Assim, você fez um concurso público para a UNILA, certo? Por que você fez esse concurso? Era porque o que tinha? Ou você que gostava da UNILA? Ou um pouco dos dois? Ou nenhum dos dois? Bom, o concurso ele aconteceu em 2014 também, e naquele momento era a época que eu estava cursando a minha especialização em gestão de organizações públicas, né? Quando eu fui cursar Relações Internacionais, eu queria trabalhar no setor público, eu queria ser diplomata, quase como todo mundo que conhece fazendo DRI. Eu não, respeito. Só que quando você chega... Quando eu cheguei, sei lá, segundo, terceiro período, eu falei assim, quero isso não. Aí, enfim, a minha formação acadêmica, né, e aí muito influenciada pela minha especialização, eu estava no meu primeiro ano de especialização, né, enfim, tratando sobre a coisa pública em si,
E eu vinha de uma experiência de ter sido aluna, como eu falei, né? Eu fui aluna da primeira turma da Unila, né? Eu ia falar de Erino, mas é da Unila, né? Da época da Unila, quando a Unila abriu em 2010, né? Fiquei na Unila até 2013, acabei não concluindo por outras questões pessoais, né? Mas eu tinha essa vivência e eu era apaixonada pelo projeto da Unila. E aí, naquele momento, casou o interesse pessoal pelo projeto com a oportunidade do concurso que se apresentou, né? Eu falei, tá, aí vamos fazer então, né? Aí aconteceu, os caminhos naturalmente se encontraram, né? E daí para a ProInt? Você foi selecionada, eles já te mandaram para a ProInt ou você pediu? Foi. Como é que foi isso? Foi. Quando eu cheguei na Progep, que foi a gestão de pessoas, né? Que, enfim, cuida dos servidores, tinham me indicado 2 possíveis áreas, mas eu já ia para a ProInt. Que 2 áreas tinham manifestado interesse. O setor de tradução, né? Pela minha questão do bilinguismo, né? Eu sou filha de paraguaia, então o espanhol para mim é quase que uma língua materna junto com o português. E também, por outro lado, tinham me solicitado na ProInt, né? Pela minha formação, né? E pela língua também, né? Sim. Mas era, acho que talvez mais pela formação do que pela língua, ou um pouco dos dois. Foi mais pela formação, eu acredito, né? Uhum. Enfim, e aí cheguei e falaram assim: você vai trabalhar com processo seletivo internacional. Não sabemos como faz, mas toma. Tá aí até hoje, né, Leila? Só uma pergunta. Os gestores da área na época eram de relações internacionais, certo? As pessoas que te requisitaram. Sim. E você trabalha com outras pessoas de relações internacionais ou não? Hoje eu tenho um colega que está no setor de convênios, que foi aluno da Unila, ele é formado na Unila, que é o Paulo, que é formado em relações internacionais, né? É verdade. Mas fora isso, a gente teve uma época que a época que eu entrei, né? A gestão era composta por docente da área, né? Uma docente da área naquele momento. Mas depois, assim, desde 2015, não temos representantes da área com formação, né, ou que estejam atuando no curso de Relações Internacionais na gestão macro da unidade, né. Esqueceu de mim, mas tudo bem, eu vou deixar você passar com essa. Ah, né? É verdade! Em 2017/18, eu estava lá e a Karen estava lá. Porque eu saí antes de vocês. É verdade. Você saiu antes da Karen chegar, né? Não, eu estava quando a Karen. Desculpa, super gafe, né? A gente tá falando aqui tanto tempo. Completamente. Bom, mas, no geral, foi isso. Muito obrigado. Foi uma conversa maravilhosa. Em vários sentidos, eu acho que você trouxe várias contribuições assim, muito interessantes e diferentes das outras conversas que a gente teve nesse projeto. E, bom, você quer falar alguma coisa? Você tem alguma coisa para dizer para a gente encerrar? Não? Não, eu queria te agradecer pelo espaço, pela oportunidade de dialogar e mostrar um pouco sobre o que acontece no âmbito da Unila, né? E sobre o meu trabalho também enquanto servidora. E espero que seja proveitosa para todo mundo que vá assistir esse encontro. Bom, com certeza. Olha, mais uma conversa nossa que vai parar na minha tese, com certeza. Leila, muito obrigado. Obrigado para todo mundo que teve paciência de assistir o vídeo até o final, mas eu tenho certeza que foi muito instrutivo, muito interessante. Acho que eu falei um pouquinho demais dessa vez, mas eu me senti compelido a fazer alguns comentários importantes, alguns comentários sobre coisas importantes que você falou, Leila. Muito obrigado, foi excelente. E é isso, a gente fica por aqui. Até a próxima.